Muito boa noite, nossos caros irmãos, amigos, companheiros. É com muito prazer que nós voltamos à nossa casa, Caminho de Damasco, onde estamos toda segunda-feira apresentando uma palestra de um tema em que possamos abordar a visão espírita sobre ele. O tema está aí, em busca da felicidade. Nós escolhemos esse tema porque realmente é algo assim muito presente na vida de todos nós, o anseio da felicidade. Então, nesse momento em que iniciamos os nossos estudos de hoje, nós só temos que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, porque se estamos aqui, é porque estamos em busca da felicidade. Isso é muito importante para todos nós. Aliás, se torna a razão do nosso viver, em busca da felicidade. Quem não se interessa por isso? Todos nos interessamos. Absolutamente todos. Nós só vivemos este momento que estamos vivendo porque nós acreditamos numa tal felicidade. E a felicidade é aquele que nós desejamos para todos, principalmente os nossos amigos, as pessoas a quem amamos. E elas também desejam para nós. Mas será que essa felicidade que nós desejamos para os nossos entes queridos é a mesma felicidade que buscamos? Aí está um tema intrincado. Evidentemente, a felicidade é a busca de todos nós, mas nós sabemos muito pouco a respeito dela. Nós pensamos a respeito dela, achamos que sabemos, mas o que sabemos? O que nós conceituamos ser a felicidade? Se na vida, cada momento, nós vivemos e procuramos viver esse momento com a melhor intensidade possível, nós acreditamos que estamos vivendo aquele momento para sermos felizes. Mas, em seguida, nós já percebemos que a nossa meta, na verdade, não está ali. Está sempre mais adiante. E essa felicidade passa a ser algo que nós alimentamos em nosso sonho, em nossas ideias, em nossa imaginação, mas que aparentemente não chega. Que coisa tão complicada é essa? Todas as pessoas do mundo, todos nós, procuramos a felicidade. Mesmo aqueles que fazem as coisas atrapalhadamente. Na verdade, ninguém vive e ninguém faz nada senão pensando em ser feliz. Mesmo que o seu caminho, a sua decisão seja totalmente equivocada. Mesmo assim, ele pensa em ser feliz. E nós estamos aqui por isso. Porque nós achamos que a felicidade é esse caminho que nós escolhemos. É esse caminho que nós queremos trilhar. Será que vamos saber como? A felicidade é o principal tema de todas as histórias que já se contaram no mundo, de todas as aspirações humanas, desde os tempos imemoriais em que o homem, na sua infância mais distante, despertou para a realidade da vida que o cerca. Ela faz parte da chamada lei de conservação, que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a lei que nos garante a sobrevivência para podermos viver o mais tempo possível e para podermos nos realizar durante esta vida. Conservação é uma lei da natureza. Todos os seres vivos, desde os vegetais até o homem, estão regulados por essa lei. Mas só o ser humano, como nós, somos capazes de pensar sobre ela e de poder direcionar os nossos esforços em busca de uma realização que nós acreditamos que vai acontecer. Talvez no momento seguinte, mas que, na verdade, para nós é um anseio constante, porque, como dissemos, cada meta que nós atingimos ainda não é a meta que nós buscamos.
E onde está a felicidade? O anseio da humanidade, uma aspiração universal de todos os povos, desde os mais primitivos, como os nossos índios, por exemplo, até os que se acham lá na ponta do desenvolvimento, do progresso intelectual do homem. Nós vamos encontrar na Bíblia, logo de início, no Êxodo, ou melhor, no Gênesis, primeiro livro bíblico, nós vamos encontrar a imagem do paraíso. Quer dizer, o paraíso que o autor bíblico sonhou para o povo hebreu. Um paraíso de delícias, paraíso onde o homem poderia viver tranquilamente, sem nada a fazer, sem trabalhar, sem meta a alcançar. Será que isso é um paraíso? Para nós hoje, não. Mas aquele povo sofrido, que vivia numa região semiárida, passando por grandes necessidades e problemas, ainda acreditava num paraíso. Ou no céu, a mesma coisa. Na Bíblia, a felicidade começa na história de Adão e Eva. Mas o relato bíblico mostra que houve um problema, houve um conflito entre o querer, o desejo de Adão e Eva e a vontade de Deus. É claro que isso é uma imagem, isso é uma alegoria, para mostrar, na verdade, que nós, seres humanos, temos esse conflito com as leis da natureza. E por isso temos dificuldade de encontrar o nosso estado de tranquilidade, de paz, de serenidade, que poderíamos chamar de felicidade. Será que a felicidade é um estado? Será que a felicidade é uma meta? Gandhi disse que a felicidade não é uma meta, que a felicidade é um caminho que nos leva a uma meta, mas é o caminho, é o transcorrer na nossa vida. E ser feliz é algo que nós podemos experimentar a qualquer momento, aqui e agora. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo chamado A Felicidade Não É Deste Mundo. A pessoa lê aquilo e fala, nossa, o que é isso? Então não vou ser feliz aqui na Terra? Essa é uma questão que nós levantamos. Será que não podemos ser felizes? Ou pelo menos ser, pelo menos sentir? Porque ser é algo muito amplo. Como dissemos, a felicidade de um pode ser a infelicidade do outro. A felicidade de uma criança não é de um adulto, certamente, nem é de um jovem, a felicidade de um idoso, nem da pessoa sã, a mesma felicidade do enfermo. A felicidade do enfermo é a cura. Ele acha que essa é a felicidade. Esse tema está sendo tratado, foi sempre tratado por todos os grandes mestres da humanidade. Todos eles, em todo o meu povo, em qualquer tempo, abordou essa questão de diferentes maneiras. E Jesus, evidentemente, não poderia deixar de tratar. Quando nós lemos lá o Sermão da Montanha, então nós vamos perceber que o Sermão da Montanha, justamente, é o caminho da felicidade para Jesus. Bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Felizes. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, veja bem que Jesus fala, na verdade, do presente, da vida presente, da situação que estamos vivendo hoje, nas mais diversas circunstâncias. E em tudo isso que Jesus fala no Sermão da Montanha, o que ele realmente deixa bem claro é que atrás de tudo isso está a humildade. Sem a humildade, nós vamos ter muita dificuldade em nos sentirmos bem conosco mesmos. Teremos muita dificuldade em nos aceitar. E, consequentemente, se não nos aceitamos, se vivemos em conflito com o nosso próprio eu, como que nós queremos ser felizes?
Segundo o relato bíblico, o homem foi para o paraíso, perdeu essa oportunidade e voltou para uma vida de luta, de conflitos, de sofrimento, de dor, decepções, derrotas, dificuldades, que segundo aquela concepção antiga do que era felicidade, não poderia ser. Mas Jesus não fala assim. Jesus não considera que a vida na Terra seja uma vida de infelicidade. Ele considera que essa vida nos leva à felicidade através daquilo que nós decidimos fazer, daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes, do nosso comportamento diante de nós mesmos e diante dos outros. Porque para Jesus a felicidade está no amor. E o amor é Deus. É a expressão mais elevada que podemos criar em nossa mente. O amor e em nosso sentimento. Uma vida de contemplação, uma vida de ociosidade, seria uma vida feliz? Para nós, hoje, do século XXI, será que se cada um de nós tivesse que viver sem nada a fazer, sem metas a alcançar, sem qualquer necessidade, tudo caindo do céu por uma mágica intraduzível, será que isso nos traria felicidade? Então, meus caros, é algo que nós temos que pensar sobre a necessidade do nossa meta, do nosso trabalho. Conta-se, isso quem conta é um irmão X, um dos livros que Chico Xavier psicografou, e certa vez um homem muito devoto, muito religioso, excessivamente crente, desencarnou. E quando ele chegou do outro lado, ele se viu justamente num cenário paradisíaco, onde ele podia deitar numa rede e descansar. Afinal, a vida terminou, os problemas acabaram, as dificuldades passaram, e aqui estou para descansar e viver esta vida contemplativa da natureza. Ele tinha sido um homem muito trabalhador, passou por muitas dificuldades, sofreu muito para sustentar a família, para lutar por suas metas de realização. E quando ele estava já num estágio muito avançado de idade, que não tinha ainda conquistado tudo que ele havia sonhado, ele desencarnou. E agora estava ali, contemplando a beleza natural e achando que aquilo era o céu. E foi ficando. Passaram-se alguns dias, passaram-se meses, passaram-se anos, e nada ali acontecia. Porque tudo que ele precisava vinha para ele. Os anjos que ali atuavam naquela região traziam tudo que ele precisava. Não precisava nem se levantar para pegar a comida que ele oferecia. Tudo vinha. Só que aquilo foi lhe trazendo um certo desconforto. Foi lhe trazendo tédio. Ele não aguentava. Ele sempre foi um homem de trabalho, de realização. Essa expressão da alma, de trabalho, de realização, de esforço, de busca, estava no mais íntimo do seu ser. E, no entanto, ali não tinha o que fazer. E aquilo foi lhe trazendo tédio, ele entrou numa depressão, entrou num estádio realmente de busca, vamos dizer assim, de fuga de si mesmo, e chamou a pessoa, o anjo, que tomava conta do lugar, e disse para ele: eu não aguento mais ficar aqui.
você teria condições de me mandar para o inferno? E o anjo respondeu: e onde você pensa que está? Esse conto, essa lenda que Humberto de Campos passa, é para que a gente pense realmente sobre o que é a felicidade. A felicidade, para quem trabalha, para quem gosta de trabalho, para quem está acostumado ao trabalho, é uma coisa. É uma coisa ligada a essa capacidade, a esse dom, a essa aptidão da pessoa. Por isso que a felicidade é individual. Por isso que a felicidade de um não serve para a felicidade do outro. Cada um vai ter a sua própria felicidade, porque vai construir o seu próprio caminho e vai alcançar a sua própria meta. E aí, então, alcançando os seus objetivos, é que se sente realizado. Vocês perceberam que quando nós estamos aguardando alguma coisa muito boa que vai acontecer na nossa vida, aquela ansiedade por chegar àquele momento, nós ficamos felizes, porque, afinal de contas, o que nos espera é uma coisa boa. Mas quando essa coisa chega, seja ela qual for, ela já não é tão boa quanto nós imaginávamos que fosse. Porque o momento passou. A felicidade não é o caminho, não é a meta. É o caminho, é a realização que nós tivemos até chegar ao objetivo que nós queremos. Porque quando chegarmos a esse objetivo, é como uma escada. E nós estamos subindo muitos degraus. Quando chegamos a um determinado patamar da escada, nós não atingimos tudo, ela continua. Então nós queremos subir mais. Temos necessidade de caminhar ao infinito, porque Deus é o infinito. E o infinito é o nosso objetivo. É nunca parar. É estarmos crescendo e buscando a nossa realização. Por isso, o Espiritismo vem com a sua visão ampla da vida, através da reencarnação. Porque se a vida fosse uma só, a felicidade seria ponto final da vida. E de uma vida só. Ou qual seria a felicidade de uma pessoa idosa que viveu muitos anos depois que desencarna? E de um adulto? E de um jovem? E de uma criança? Qual seria a felicidade de uma criança? 1 ano de idade. Ela não tem nem essa concepção de felicidade. Como ela poderia ser feliz depois de uma vida tão curta, sem conhecimento, sem experiência, sem discernimento do que é a própria vida? E a doutrina espírita nos ensina a evolução do espírito. O espírito foi criado simples e ignorante. E através dos milênios, ele vem se desenvolvendo de experiência em experiência, de encarnação em encarnação, a caminho da felicidade. Tudo é felicidade. Cada passo é felicidade, mesmo que ele seja difícil, mesmo que a situação seja dolorida. Mas se nós temos uma concepção de que estamos buscando algo que vale a pena alcançar, nós nos entregamos àquilo. Nós nos esforçamos o suficiente. Nós nos sacrificamos até porque sabemos que vale a pena. Somos seres em evolução, estando na Terra de passagem e vivemos num mundo que presentemente atende às nossas necessidades. Se hoje nenhum de nós teria condições de conviver com animais ferozes no seio de uma floresta, porque nós estamos muito à frente deles, da mesma forma não estamos preparados para conviver com anjos ou com espíritos no mundo superior.
Nós só vamos nos sentir realizados junto daqueles com quem podemos nos afinizar, podemos conviver. Nem entre as feras, nem entre os anjos. É aqui e agora. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na questão 920, essa pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Os Espíritos respondem: não, completa não. Visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele, quer dizer, depende do ser humano amenizar seus males e ser tão feliz quanto possa ser. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, ou seja, até quando essa humanidade se transformar, se melhorar, cada um pode garantir uma felicidade relativa? Veja a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E a resposta: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Essa é a resposta dos espíritos. E Allan Kardec acrescenta uma nota dizendo: o homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estadia passageira. A nossa vida é passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente ante alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor tenha se preparado. Então, veja essa questão como descortina para nós uma visão nova. Ou seja, quando nós temos essa concepção que a doutrina espírita nos dá, de que a vida é algo muito mais amplo do que se pode imaginar, porque nós já existíamos antes e vamos continuar existindo depois, nós já passamos por situações muito mais difíceis do que hoje, já sofremos mais do que hoje, já fizemos mais maldade do que hoje, já fomos piores do que hoje. Mas estamos melhorando, estamos buscando nossa realização. Então, essa visão nos dá uma sensação de felicidade, de paz conosco mesmo, de esperança, de fé, de certeza no futuro melhor. É como um aluno na escola. O aluno faz a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta série. Ele sabe que ele estando na quarta série, ele já esteve na escola, na terceira, na segunda, na primeira, e que ele vai continuar na quinta, na sexta, mas que ele está subindo, ele está se valorizando, ele está se reconhecendo como alguém que está crescendo em busca de sua plena realização. Essa plena realização, ou seja, essa satisfação que a pessoa vai atingir e vai ter consigo mesma, é o que nós chamamos de felicidade. Dizem os espíritos, na questão 926, os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Vê como é interessante isso. Porque no nosso mundo materialista, nesse mundo capitalista que nós vivemos, onde, na verdade, se proclama valores espirituais, valores morais válidos, mas, na prática, a sociedade é materialista. A sociedade dá muito valor ao ter, ao dinheiro, às propriedades, ao renome, ao prestígio, à fama que a pessoa pode ter. E a pessoa acha que com isso ela vai ser feliz. Como é a felicidade dos famosos? Como eles se sentem diante da vida? Basta que nós procuremos saber a história dessas pessoas, desses homens e mulheres que se tornaram famosos, que buscaram a fama, que chegaram no auge da fama.
como que eles viveram, e muitos deles, como eles morreram. Na verdade, o problema não está aí. A realização pessoal, a realização de todos nós, não está aí. A realização é algo que vem de dentro para fora, e não algo que vem de fora para dentro. Não é a sociedade que vai nos dizer se somos felizes. Somos nós que vamos sentir a felicidade em nós. E quando sentirmos, nós seremos capazes de distribuí-la entre aqueles com quem vivemos. A maior felicidade, alguém já disse isso, você já ouviu? A maior felicidade que cada um de nós pode sentir é de saber que fez alguém feliz. Se você levou algo que possa ajudar alguém a se sentir bem consigo mesmo, você se sente feliz. Por isso que o André Luiz, numa das suas mensagens, muito interessantes, ele diz assim: faça hoje algum bem para alguém e não comente isso com ninguém. E veja como você se sente. Fazer o bem nos dá uma sensação de paz interior, de tranquilidade com a nossa própria consciência. É um momento de profunda felicidade. A felicidade, portanto, do ponto de vista moral, seria o equilíbrio entre essas duas metas, ou melhor, o estágio em que a nossa vontade se identificasse com a nossa real necessidade, acrescentando que a fé no futuro é condição para sabermos como suportar os reveses da vida sem cair na descrença, no desespero ou na revolta. Voltando aqui, há uma questão, a 922, que nós gostaríamos de comentar, dos espíritos, diz assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. A questão é a seguinte: se a felicidade é tão diferente entre as pessoas, porque as pessoas são diferentes, existe alguma coisa que poderia ser comum à felicidade de cada um? Os espíritos respondem sim. Há duas coisas. Para a vida material, é a posse do necessário. E para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso basta para a felicidade. Para a vida material, é a posse do necessário. Do necessário. Não mais do que o necessário. Veja que interessante. O necessário é aquilo que pode nos garantir a sobrevivência. É aquilo que nos pode preservar a nossa vida dentro da sociedade que nós estamos vivendo. É claro que o necessário para um índio é uma coisa, que vive lá isolado da civilização. E a necessidade de uma pessoa que vive, por exemplo, numa grande cidade é diferente de uma necessidade de um que vive numa pequena cidade. Mas é um necessário. Essa medida do necessário não existe, não é padronizada. Ela existe para cada um, de acordo com aquilo, a sua vida e com aquilo que necessita, realmente. A posse do necessário é importante. Uma pessoa passando fome não pode ser feliz, não pode se sentir feliz. É a primeira necessidade. Uma pessoa que não tem o mínimo para viver, falta-lhe as condições de saúde, de educação, de segurança, a dignidade. Isso é importante, porque é aquilo que coloca o indivíduo dentro de uma sociedade e dá para ele as condições mínimas para que ele possa ter a vida material bem garantida. Mas para a vida moral é outra coisa. A vida moral é mais difícil, porque não basta ele ter o necessário para não morrer de fome ou para viver. Ele precisa ter a consciência tranquila. Esse é o grande problema nosso, todos nós. Porque ninguém tem uma consciência tranquila no sentido absoluto.
Sempre nós temos algum problema de consciência. Daquilo que deixamos de fazer, daquilo que fizemos de errado. Nós temos essa questão de consciência. Mas quanto mais tranquila por essa consciência, mais feliz nos sentimos. Mas não basta ainda ter o necessário e a consciência tranquila. É preciso ter a fé no futuro. Porque se eu tiver a consciência tranquila, mas eu sei que a minha vida pode terminar amanhã, de repente vem uma doença. Nós estamos vivendo aí num momento de pandemia, essa questão da Covid-19. Ninguém está livre de ter uma doença. Ninguém está livre de partir deste mundo de uma hora para outra, ou até ficar aí uma doença prolongada por muitos anos. Se a gente não tiver fé no futuro, fé de que aquilo não vai ser eterno, que um dia nós vamos sair daquilo, vamos entrar numa condição melhor, então, aí sim, nós teremos a parte material do necessário para viver, teremos a tranquilidade e consciência, e teremos segurança que nos dá a fé no futuro. Porque a vida, ela é incerta para todos nós, a vida na Terra. Nós não estamos aqui, evidentemente, não podemos garantir nada. Então, é importante que esses 3 elementos não saiam da nossa cabeça. Posse do necessário. Primeiro, posse do necessário. Segundo, consciência tranquila. E a terceira, fé no futuro. Se eu não acreditar na vida depois da morte, também, puxa vida, agora que eu cheguei no auge da minha vida, a vida está acabando, que vida foi essa? A vida me traiu, vou pensar assim. Por quê? Porque eu não acredito que a vida continua. Mas, como nós, espíritas, sabemos que não estamos aqui pela primeira, nem pela última vez, que a vida continua, mesmo que eu passe por problemas difíceis e termine a vida numa condição difícil, às vezes no auge daquilo que eu estava querendo alcançar, a minha vida é ceifada, mesmo assim, eu tenho a fé no futuro. Veja Jesus. Jesus que foi preso, martirizado, pregado numa cruz, ele não se abalou, porque ele sabia que aquilo tudo passaria e que ele continuaria na plenitude do seu ser. Mas quem não acreditava nisso, os seus executores, queriam sofrer as consequências de tudo aquilo. Por isso ele pediu a Deus perdoasse os seus executores, porque eles não estavam sabendo o que faziam. Porque eles não acreditavam, evidentemente, no futuro. Achavam que a vida terminaria com a morte. E nessa questão 927, mais para frente, existe essa frase que vocês estão vendo. O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. É claro, mesmo que ele tenha os outros elementos, mas se você faz a pessoa sofrer, porque ela não tem o necessário, isso também não vai deixá-la no equilíbrio do seu ser. A vida é sempre um desafio, mas ela é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, este é o caminho da felicidade, que nós podemos realizar, mesmo diante das maiores adversidades do mundo. Porque uma pessoa que chegasse à condição de uma felicidade elevada aqui na Terra, ela estaria bem consigo mesma, como já muitos tiveram. E ela saberia dar o melhor de si pela felicidade daqueles que ainda não se sentem felizes. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.